Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco aqui de CDB, né? CDB que é um investimento no momento que a taxa Selic subiu, né? Subiu um pouquinho, uma alta bem elevada aqui, né? 11,25. Mas na realidade, galera, isso aqui vai continuar subindo, tá? Isso aqui não tem previsão mais de queda não, porque tem que derrubar a inflação, né? E vai ser meio complicado derrubar a inflação, porque infelizmente não tem um governo que está atuando, né? Está tudo paralisado e o negócio está andando solto aí. E esse vídeo aqui, galera, para mostrar como é que isso o impacto disso na vida das pessoas, né? Então tem muita gente, né, que eu vou conversar que fala, você vai falar do dólar, eu não ganho em dólar, né? Vai falar na taxa Selic, ele vai entender mais de novela do que de uma taxa Selic, né? É uma coisa que impacta a vida dele de uma forma gigantesca, né? Impacta em tudo, o salário começa a desvalorizar muito, porque a inflação subindo é a desvalorização do salário, né, galera? É muito complicado, né? E pelo jeito que o governo está atuando, vamos buscar uma hiperinflação, né? Igual aconteceu há muitos anos atrás. Eu já vivi isso, hiperinflação é muito complicado, eu não sei como é que o país consegue sobreviver. E o Brasil sobreviveu a uma hiperinflação. É coisas assustadoras, coisa que você perde totalmente a esperança de tudo, né? Salário não vale mais nada, é muito complicado isso. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como investir no CDB, né? Para as pessoas que querem entender como é que funciona o CDB, né? Que é ligado justamente isso aqui, a taxa Selic, né? E aqui, galera, nós já temos até um histórico aqui da taxa Selic do Brasil, né? Que muita gente fala, não, teve uma época que era boa, tal, que quando o governo Lula entrou, né, em 2003, o juro era baixo e tal. Na verdade, nunca teve juro baixo, galera. Infelizmente, é alta. Eles tentam baixar a taxa de juro, ela desce, mas logo a inflação vem com muita força e volta a subir a taxa de juro, ok? Isso aconteceu em vários momentos aqui no nosso país. Então, galera, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, o botãozinho está logo aí do lado. Só apertar aí e pronto, já está inscrito, que ajuda a fortalecer o canal, ok? Então, galera, antes de começar a mostrar a taxa Selic, vou mostrar para vocês aqui o histórico da taxa de juros, né? Aqui do Banco Central. Só para vocês terem uma ideia como é que funciona isso. Isso aqui eu vou começar lá de baixo, tá? Vou começar aqui desde Isso aqui foi em 1996, tá? Isso aqui em 1996 a taxa Selic era 1,9%. Então era um juro bem baixinho. Mas por que esse juro era baixinho nessa época, galera? É porque o país estava saindo de uma hiperinflação, né? Era juros lá nas alturas, vocês não têm noção, os preços tudo louco, subiam todos os dias. Então, quando você recebia o seu salário, você já tinha que correr para fazer compras, senão no outro dia não estava valendo mais nada, né? Eu imprimia as notas, né? Imprimia uma nota de 10, por exemplo. E em um mês ela não valia mais nada, essa nota, só para vocês terem noção. Notas iam aumentando, notas de 100, daqui a pouco tinha nota de 1.000.000, né? Nota de 5 milhões, e assim por diante. Só que esse período aqui, galera, foi quando o governo, o presidente Fernando Henrique entrou e controlou a inflação, tá? Então nós fizemos um período aí bem bacana. Pra você ter uma ideia, a gasolina era centavos, né? Você pagava 30 centavos, 40 centavos no litro de gasolina. Muita gente fala, mas o salário mínimo, tá, mas quem trabalhava mesmo não ganhava o salário mínimo, tá? O salário era mais alto e você tinha um poder de compra muito grande. Então a gente viveu uma época muito boa, essa época aqui. Era tudo, o salário foi valorizado, tá? Só que no final do governo do Fernando Henrique, no segundo mandato, ele já começou a fazer besteira, entendeu? E a coisa começou a desandar. Você vê que aí já começou a subir 38%, né? Por quê? Porque a inflação começou a disparar, certo? Começou a disparar. Só que assim, essa inflação, pela inflação que o Brasil tinha antes, isso aqui não era nada, tá? Aqui chegou a 80% ao mês, né? O mês de pico mesmo chegou a 80%. Vocês não têm noção do que é isso. E isso foi desandando.
tá? Foi desandando, você vê que já subiu para 25, 42, por quê? Volta da inflação. Porque o governo não faz sua parte, né? É gastos nas alturas, né? Gastando, e não tem outro jeito, é o que está acontecendo agora, gastos muito elevados, né? Quando ele entregou o governo de 2003, né, foi para o governo Lula, o que aconteceu? As taxas já estavam começando a ter uma queda, tá? Isso foi em 2003, ela já estava começando a dar uma estabilizada. Você pode ver que já ficou ali em 26%. E isso foi no governo Lula andando bastante alta, tá vendo? 16%, 2004, tá vendo? E depois de 2006 começou a subir de novo, tá vendo? Você vê que no governo Lula não mudou nada. Eu vejo muita gente falando, mas no governo Lula, gente, tal. Isso aconteceu, eles começaram a cair já no final, tá? Do governo do segundo mandato do Lula. Mas mesmo assim alta, tá vendo? 11%, 12%. E continuou na briga feia mesmo. Depois que passou para o governo Dilma, que começou a cair. Só que a gente sabe muito o que aconteceu no governo Dilma, né? Foi muita mancada que foi dada. Deram mancada demais, né? Você vê que em 2010 ela já começou a subir com força também, tá vendo? Então até que teve um impeachment, aí começou a dar aquela controlada. Ele chegou a baixava, tá vendo? 8,5%, mas para períodos curtos, tá vendo? Isso o ano 2013, apenas um ano. Depois começa a subir de novo, tá vendo? 2014 já começou a subir de novo. Então é assim a taxa de juros no Brasil, galera. Não adianta. Toda vez que tenta descer isso aqui, volta com força, porque não tem governo agindo, né? Só que eu não vou colocar a culpa do governo não, tá? Eu antes eu culpava muito político, mas eu não culpo mais. A culpa disso aqui é a população, tá? A população não se informa disso aqui. Se você pegar para alguém hoje e fala, não, na época do governo Lula, não tinha, a taxa de juros era alta, vocês acabaram de ver, né? Então não tem argumento. Isso aqui é pura ignorância do brasileiro, né? Então só para você ver como funciona. A partir de 2017 que começou a queda, tá? Começou a queda, tá? Começaram a jogar lá pro chão a taxa de juros, a inflação foi controlando. Só controla naquelas, né? Não é uma controlada muito interessante, não. E aqui, na verdade, eles vão forçando a taxa de juros a descer, tá? A inflação vai ficando mais tranquila e vão forçando. 2020. Você vê que em 2020 já estava em 2%. Uma taxa muito baixa. Só que aí em 2020 a gente sabe o que aconteceu, né? Começou a vir problema muito sério, foi a crise sanitária e começou a subir. Tá vendo? Começou a subir com força, porque a inflação foi subindo, o dólar disparou, né? E todo mundo sabe o que aconteceu. Só que tem gente que fala que não aconteceu, isso aí não tem nada a ver. Bom, beleza, se não tem nada a ver, por que é que a taxa de juros subiu hoje, né? Tá, 11,25. E se a inflação não for controlada, isso vai subir mais, tá? Daqui a pouco está em 15%, 18%. Então, galera, é assim o Brasil. O Brasil funciona desse jeito. Mas o culpado não são os políticos. São as pessoas. É o próprio brasileiro. Eu repito, se você perguntar o que aconteceu na novela, todo mundo sabe. Se você perguntar da alta da taxa Selic, que aconteceu agora, ninguém sabe, tá? Então, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês aqui no início do vídeo, só para vocês terem uma ideia como funciona o país, tá? E vou mostrar um pouco agora como funciona, né? Como é que, a partir de agora, se é interessante investir, né, no CDB, que é bem interessante para a pessoa que quer começar na área dos investimentos, começar a fazer esse tipo de investimento em CDB, e pegando o hábito de você ir investindo, né? Então, bora dar uma olhada como é que funciona os CDBs, ok? Galera, aqui tem várias modalidades dos CDBs, tá? Eu só vou mostrar essas três aqui para não complicar muito, deixar uma coisa para vocês entenderem como é que funciona esse investimento em CDBs, tá? Então, para começar o vídeo é o seguinte: o que é um CDB? CDB é um certificado de depósito bancário. O que é isso? Quando você investe num CDB, você está emprestando dinheiro para o banco, né?
Então, é literalmente um empréstimo para o banco. A gente fala, o banco não precisa de dinheiro. Precisa. O banco, às vezes o caixa está baixo e eles pegam dinheiro de outras instituições para abastecer o caixa. E isso eles fazem um empréstimo. Nesse empréstimo, ele cobra um juro. Né? E esse juro, o que é? É o CDI. Né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui de uma maneira bem simples para vocês entenderem como é que funciona. Então, você que está começando a investir no CDB agora, quer entender como é que isso funciona melhor, eu vou passar para vocês aqui de uma maneira bem simples, básica mesmo. Tá? Vou falar dessas 3 modalidades. Tem outras, mas eu não vou explicar, porque senão vai ficar mais complicado e vai demorar muito o vídeo. O CDB pré-fixado, galera, existe... tem essas 3 modalidades: pré-fixado, pós-fixado e a liquidez diária. Tá? Vamos falar primeiro do pré-fixado. O CDB pré-fixado é o seguinte: o banco vai estipular para você uma rentabilidade. Tá? Então, a taxa Selic hoje está 11,25. Vamos supor que ele vai colocar aqui, vai pagar para você ali 13%, tá? 13% do 13%. Uma taxa de 13%, ok? Então, ele vai fixar para você o seguinte, ó. Eu pago 100% dessa taxa, que ele não está colocando no CDI, ele está colocando a taxa do banco. Ok? Então ele vai pagar 100% dessa taxa aqui, 13%. Só que essa taxa aqui, como é pré-fixado, ela vai ficar congelada, tá? Isso aqui não muda. Então ele vai falar, ó, eu vou pagar 100% dessa taxa aqui por 2 anos. Então, só lembrando, nesses 2 anos, né, se a taxa Selic bater 15%, você não vai ganhar esse 15%. Você vai ganhar os 13%, certo? Se nesses 2 anos a taxa Selic bater 8%, você vai continuar ganhando os 13%. Então, isso aqui deu para entender, né? Outro CDB, pós-fixado. Esse pós-fixado funciona assim. Ele vai pagar os 100% do CDI do momento, tá? Ele vai pagar o CDI do momento. Então ele vai fixar o prazo lá, vai ter o prazo dele aqui, dar um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Mas ele vai pagar o CDI do momento. Se o CDI está 8%, ele vai pagar 8%. Se está 9%, ele vai pagar os 9%. Ok? Então esse aqui, ele oscila. O outro CDB é o CDB de liquidez diária. O que é liquidez diária? É que você pode sacar a qualquer momento. Esses aqui você não pode sacar a qualquer momento. Ele tem um tempo, tá? Então é estipulado um tempo. Isso aqui é 1 ano, 2 anos, 6 meses, 1 ano, sei lá, o que o banco coloca lá. Então tem que tomar muito cuidado, porque de repente você vai entrar no banco lá, ver aquele CDB rendendo bastante acima da Selic, você fala, opa, vou pegar isso aqui. Mas você vai ver, tá 2 anos, 3 anos para você ficar com esse dinheiro investido. Ok? Liquidez diária você pode sacar a qualquer momento, certo? Então bora lá, agora nós vamos falar do CDI, né, que é a taxa, né, que eles usam, né, para cobrar esse juro, né, para pagar esse juro. O que é um CDI? O CDI é Certificado de Depósito Interbancário. O que quer dizer isso? Isso aqui são empréstimos, né, é um empréstimo também, só que é entre os bancos, né. Então, o banco A, tem o banco A e o banco B, um precisa de grana, porque o caixa está um pouco baixo, e o outro vai e empresta esse dinheiro. Nesse empréstimo para esse banco, ele vai cobrar o CDI, tá? Essa taxa do CDI. Então, funciona assim, a taxa Selic está 11,25, então o CDI ele fica um pouquinho abaixo dessa taxa Selic, então o CDI vai ficar em torno ali de 11,23, tá? Ele fica 0,1% abaixo. Isso tudo é ao ano, tá? Essa taxa aqui. Então, galera, você vai investir, vai procurar banco, alguma instituição para investir. Tem vários bancos que têm essas modalidades. Então, tem alguns bancos que eles pagam bem, tá? Aqui, o único banco que eu encontrei aqui foi o Sofisa, que paga 110% do CDI na liquidez diária, tá?
Então, o Banco Sofisa tem garantia do FGC, é um banco tranquilo, não tem nenhum problema esse banco. A única coisa que tem é um banco pequeno, tá? Lembrando, a garantia do FGC é até 250 mil. Passou disso, você não tem mais garantia, ok? Outro banco paga 105% do CDI, Mercado Pago. Só que a rentabilidade dele é diária, tá? Então, todo dia vai rendendo um pouquinho o dinheiro que você está investindo lá. Lembrando, no Mercado Pago, esse dinheiro ele já não tem imposto, né? Ele já descontou os impostos. Então, o dinheiro que vai cair na conta é livre de impostos, ok? Lembrando, para ele pagar 105% do CDI, você tem que colocar pelo menos R$1.000, né? Mas você coloca R$1.000 e saca de volta, né? Aí ele turbina para esse rendimento. Senão ele fica pagando 100% do CDI, ok? Agora vamos para a parte chata, né? Que é a parte dos impostos. Tem muitas pessoas que falam, eu coloquei o dinheiro lá e o banco tomou o dinheiro, né? Então o banco tomou o dinheiro e a pessoa fica com aquele negócio na cabeça, que foi na hora que ele foi sacar, não sacou a quantidade que tinha lá. Então, galera, isso acontece por um motivo, tá? São impostos. Tem a alíquota do imposto de renda, que eles descontam. Então, se você investir até 180 dias, vai pagar 22,5% de imposto. Lembrando que esse imposto é sobre o lucro, não é sobre o valor aplicado não, tá? É sobre o lucro. De 181 dias a 360 dias, 20%. Tá vendo? Isso vai caindo. 361 a 720 dias, 17,5%. Mais de 721 dias, temos aqui 15%, que é o mínimo. Ok? Então toda vez que está rendendo lá, rendeu agora, sei lá, R$100. Então, desses R$100 vai ser descontado, se você sacar antes de 180 dias, menos 22,5%. Certo? Se sacar em torno ali de um ano, 20%. E tem mais outro imposto aqui, galera, que é o IOF. Esse IOF ele funciona assim. Se você colocou o dinheiro, né, e você sacar ele antes dos 30 dias, o que acontece? Ele vai cobrar 95% de imposto, né? Então todo o seu lucro vai de água abaixo. Então tem que ficar atento. Se você vai sacar, espera passar os 30 dias, tá? Espera virar o mês para poder você sacar esse dinheiro. Aí você está livre do IOF, certo? Deu para entender até agora? Eu acho que está bem fácil de entender, ok? Mas de repente, né? Mas qualquer dúvida, coloca nos comentários aí. Então é assim que funciona, tá? Lembrando, o IOF vai descontar em cima do lucro, não do valor que você investiu, ok? Descendo mais um pouquinho, o CDI hoje está 11,23. Então, só para você ter uma noção de rentabilidade, tá? Vou colocar aqui por cima, aqui, ó. São contas básicas, tá? Bem simples, tá? Então, você tem um CDI hoje, 11,23. Você multiplica ele pela taxa que o banco está pagando. Coloquei aqui 110%. Você coloca nisso aqui, você vai ter um rendimento de 12,35 ao ano, tá? Então você vai ter um rendimento de 12,35 ao ano. Um exemplo básico aqui, se você colocar R$1.000, né, vezes essa taxa, 12,35, você vai ter um rendimento no final do ano de R$ 1.123,50. E isso aqui, galera, é o seguinte, aí é um ano, 365 dias, então vai ser descontado 20%. Então você vai ter um rendimento ali não de 123, de 98,80 aproximadamente, tá? Fiz uma conta aqui de cabeça que vai dar mais ou menos isso aqui. Você vai receber, ok? Por isso que tem muita gente que fala que na hora que foi sacar, o dinheiro não veio todo, o banco ficou com ele. É justamente por causa disso. No Mercado Pago você não vê, né? Porque a conta remunerada do Mercado Pago, você não vê isso aí, mas é descontado. Ok? Se você puxar algumas partezinhas lá, ele vai mostrar o que foi descontado também. Essa é a parte chata.
Então, é isso aí, galera. Não é difícil, tá? De entender como funciona isso. Então, as pessoas têm que ter aquele hábito de você ir investindo, tá? Tem gente que fala, não, eu tenho 100 reais aqui, não vou colocar porque é pouco. Galera, vai colocando, tá? Vai pegando esse hábito, principalmente as pessoas que ganham um salário baixo, né? Então você vai colocando ao longo do tempo, isso aí vai crescendo, aos pouquinhos, vai crescendo. Logo você vai ter uma boa grana lá, né? Agora, se você não começar, isso não vai acontecer nada. Você vai ficar no cartão de crédito o tempo todo e não tem jeito, não vai ter saída para você, ok? E o tempo vai passando, e o tempo é muito importante nisso, na parte dos investimentos, tá? Então, quanto antes você começar, né, você que é novo, que é jovem aí, vai fazendo isso, né, que é muito interessante. Daqui a pouco você está com 30 anos, não tem nem um centavo do bolso. Então, crie esse hábito, né? Daqui a pouco você vai transformar isso num vício. E é um vício bom, né? Você economizar, né? É um vício bom. Isso. Logo, tem gente que fala assim, não, para mudar de vida tem que ser com 1 milhão. Não é, galera. A partir do momento, né, um assalariado, que ele consegue atingir 10 mil reais, a coisa na vida dele já começa a mudar. Por quê? Porque ele vai falar, queimou minha geladeira, né? Alguma coisa assim. Ele vai lá e compra, né? Ele tem a grana para comprar. Queimou minha televisão, ele compra. Não precisa de usar no cartão de crédito, não precisa entrar no cheque especial, não precisa daquela agonia, não precisa deixar de pagar uma conta de luz para fazer isso, né? Então, a partir de quando você começa a uns 5 mil, 10 mil reais, a sua vida já começa a ficar, você começa a ficar mais tranquilo e começa a entender melhor como é que funcionam as coisas. Então, as pessoas têm que começar a entender como é que funciona a economia, né, de um país, né? As pessoas não conhecem como é que funciona a economia do seu país, isso é uma pena. Porque aí fica até fácil para você votar, porque aquele político que está mentindo, na hora você já sabe que ele está mentindo. Tem hora que até me espanta, né? Ter gente do mercado financeiro votar em um político que ele está falando lá, ele está mentindo e ele vai votar, né? Até assusta esse tipo de coisa. Quer dizer, como é que uma pessoa consegue fazer isso, né? Você está vendo que a pessoa está mentindo. Então, quando você começa a conhecer a economia, qualquer político que abrir a boca, você já sabe, numa entrevista, qualquer coisa assim, você já sabe que ele está mentindo. Que ele não vai fazer, ele está só enrolando. Então, isso é bom para abrir a mente das pessoas, ok? Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu joinha aí, né? Se inscreva no canal, que ajuda bastante a gente a fortalecer o canal, ok? Vou ficando por aqui, galera. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.